Eu quero saudar a todos os ouvintes, participantes do nosso canal aqui no YouTube, Amarildo Irene, Hora da Verdade. Com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero agradecer a todos que têm compartilhado aí conosco, através das mensagens, dos hinos, testemunhos. Que Deus abençoe a sua vida, seu coração, que Deus recompense. Este canal ele não visa fins lucrativos, não estamos pensando em lucrar dinheiro não, de maneira nenhuma, mas através da palavra de Deus, da mensagem poderosa do Senhor, da unção e da virtude do Espírito Santo, edificar vidas, almas, transformar, libertar, curar, fazer uma obra gloriosa. E nesta oportunidade nós queremos, aqui estamos gravando este áudio de mensagem, este áudio de ensino da palavra de Deus. Temos aqui um assunto muito glorioso, um assunto muito importante para tratarmos nessa oportunidade a respeito do que a Bíblia diz sobre correção ou bajulação. Qual é o mais importante para a vida do cristão? Vamos, através da Bíblia Sagrada, através das Escrituras, nós vamos aqui estudar este assunto sobre correção ou bajulação. Por que nós vamos tratar desse assunto nesta oportunidade? Porque nós vemos que nos dias que nós estamos vivendo, muitos não querem ouvir aquilo que Deus ele quer dizer, mas muitos às vezes estão preocupados em ouvir agrados, somente elogios, e muitas das vezes isso não traz edificação para a vida do cristão. Então nós vamos já ler um texto da palavra de Deus, ler um texto aqui no capítulo 12 do livro Carta aos Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso de número 5, se você tem a Bíblia aí, você pode conferir aí na legenda também. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 12 de Hebreus, o verso 5 a seguir, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastados e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por elas. Amém. Glória a Deus. Leitura maravilhosa, gloriosa da palavra de Deus. Então nós vemos aqui a necessidade de nós cristãos, o ser humano, o homem, ele ser disciplinado, ele ser corrigido, porque quando nós tratamos este assunto, nós precisamos saber que a natureza humana, por causa do pecado, por causa da corrupção do homem, ele ficou propenso ao erro, propenso à transgressão, a praticar o mal, o pecado. Então o homem, em todo tempo na sua vida, em toda a sua trajetória, até mesmo desde criança a criança já é disciplinada, a criança já é corrigida, o jovem também. A Bíblia diz que o jovem não pode ser entregue a si mesmo, mas ele tem que receber a disciplina, a correção, para que ele não venha ser vergonha para seu pai, para sua mãe, e ele possa ser bem sucedido todos os dias da sua vida. Em toda a trajetória da vida do homem, ele precisa, a Bíblia nos ensina que ele precisa ser corrigido, repreendido, disciplinado. Então nós vamos ver algumas passagens bíblicas, principalmente no livro de Provérbios,
no livro de Provérbios. É um livro de ensino, de sabedoria, a qual Salomão, o sábio Salomão, o homem mais sábio da terra, que foi dotado por Deus de sabedoria, a qual nenhum homem ainda nesta terra ele receberá. Então nós temos palavra de sabedoria, palavras que foram inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, e nós vamos ver aqui várias passagens bíblicas, vários textos em Provérbios que nos dá respaldo para este assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos já no capítulo 1 de Provérbios e no verso 23 fazer a leitura deste versículo. Você pode acompanhar na legenda. A palavra de Deus no capítulo 1 e verso 23 de Provérbios, ele nos diz assim a palavra: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Que palavra gloriosa! Eu confesso para os amados ouvintes que eu recebi essa palavra no dia da minha conversão. Deus preparou uma pessoa a qual me orientou para que eu lesse este livro, e eu me deparei com essas palavras. Eu me deparei com um livro que ele é mais correção, ele é mais repreensão para a vida do homem, e isso que traz a conversão, que traz uma pessoa ao arrependimento. Nós lemos aqui, olha, convertei-vos pela minha repreensão. Então nós aprendemos aqui neste versículo que sem a correção dificilmente uma pessoa se converte verdadeiramente a Cristo, a praticar as boas obras. Então a conversão, ela não vem com bajulação, ela não vem somente com agrado, não, ela vem com a correção de Deus, para que o homem possa saber que ele é um miserável pecador, ele possa se arrepender, ele possa reconhecer suas misérias, reconhecer que ele precisa de Jesus, precisa do Salvador. Nós sabemos sim que a Escritura Sagrada, ela traz palavras de consolação, ela traz palavras de conforto, de fortalecimento espiritual, mas não podemos fugir, porque a Bíblia, ela é um todo para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E até mesmo existe no começo da Bíblia, no meio da Bíblia, até no final, que não devemos nem aumentar e nem diminuir o que a Bíblia nos diz. Então aquilo que está escrito para o nosso ensino, todo foi escrito para a nossa edificação, para que todo homem de Deus possa ser aprovado. A Bíblia diz que toda a escritura divinamente inspirada, ela é boa para nos ensinar, para corrigir, para redarguir, para que todo homem de Deus seja aprovado para toda boa obra. Então, quando nós olhamos aqui no livro de Provérbios, nós vamos ver várias passagens bíblicas, e nós vamos estar lendo várias passagens bíblicas, mostrando aqui para o ouvinte, para aquele que está aprendendo, para nós que estamos aprendendo a palavra de Deus, o quanto nós precisamos da correção, o quanto nós precisamos da repreensão, porque hoje muitas das vezes as pessoas vão à igreja e só querem ouvir agrado, bajulação, só aquilo que lhe convém, e muitas das vezes quando vem uma mensagem mais apertada, uma mensagem que vem denunciar o seu erro, o seu pecado, a sua vã maneira de viver, a pessoa muitas das vezes ela fica chateada, ela até mesmo ela blasfema, até mesmo ela se irrita, e ela até mesmo às vezes não gosta daquela pessoa que apregoou a mensagem. Mas a palavra não vem do homem, a palavra ela vem de Deus para o coração do homem, e não tem ninguém que conheça mais aquilo que o homem precisa do que o próprio Deus. Deus, ele criou o homem, ele formou, ele sabe aquilo que nós precisamos para a nossa edificação, para nós sermos aperfeiçoados, limpos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, pelo poder da palavra, para que um dia possamos, aleluia, herdar o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar também no capítulo 6 de Provérbios, e o verso de número 23, nos diz assim a palavra de Deus: porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Olha que coisa gloriosa. Então as repreensões da correção são o caminho da vida. Significa, se o homem não tiver essa repreensão, essa correção, ele não vai achar o caminho da vida de maneira nenhuma. Nós podemos ler também Provérbios 8 e o verso de número 10,
que nos aconselha a palavra de Deus assim: aceitai, Provérbios 8, e verso de número 10, diz assim a palavra de Deus: aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, então aqui está recomendando que precisamos aceitar a correção do Senhor, muito mais do que a prata, e o conhecimento de Deus muito mais do que o ouro fino escolhido. Por quê? Porque a repreensão, a correção trará o benefício que o homem precisa para ele fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui mesmo, neste mesmo capítulo de número 8 e o versículo de número 33, também nos diz assim a palavra de Deus no livro de Provérbios: ouvi a correção, não a rejeite, e sede sábios. Então Deus está falando para o homem que, olha, ouça a correção e não a rejeites, e sede sábios. Então, para que a pessoa se torne sábio, ela precisa ouvir a correção, não pode rejeitar. Muitas pessoas, muitas das vezes, hoje em dia, no tempo difícil, trabalhoso que nós estamos vivendo, mas Paulo, escrevendo no capítulo 4 de 2ª carta a Timóteo, já nos alertava que nos últimos dias haveriam muitos escarnecedores, que não sofreria mais a sã doutrina, pessoas que não gostaria mais de ouvir a palavra da correção na igreja, a palavra de repreensão, a disciplina. Então é esses tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, trabalhosos, a qual o homem tem se corrompido e ele tem procurado entrar por um outro evangelho, a qual possa agradar a ele, agradar a sua vontade, agradar a sua carne. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos ouvir a correção. Então você, querido, amado ouvinte da palavra de Deus, que está ouvindo este ensino, esse ensinamento tão glorioso da palavra de Deus, que não vem de mim, não vem do homem, mas vem do Espírito Santo de Deus, para edificar a sua vida, para que você possa ser uma bênção na sua casa, na sua família, no seu trabalho, para que você possa resplandecer como luz deste mundo, como sal desta terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então você que está nos ouvindo, procure amar a palavra de Deus, procure frequentar os cultos de doutrina, de ensino da palavra, escola bíblica dominical, seja ela da maneira que ela vem a palavra, mas ame a palavra de Deus. Se a palavra vir para repreender, para corrigir, dê glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz que nós fizemos a leitura aqui do texto, qual é o filho a qual Deus ama e ele não vem a corrigir, porque aquele que não aceita a correção, ele não é filho, ele é sim bastardo, e o bastardo ele não herda a herança de Deus, só herda a herança de Deus aqueles que são filhos, e aqueles que são filhos, eles aceitam a correção do Pai. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos ler mais uma passagem bíblica aqui no capítulo 10 de Provérbios. Nós vamos correr esse livro, tem várias passagens bíblicas. Depois nós vamos ver exemplos aqui na Bíblia também de pessoas que foram alcançadas pela correção divina também. Provérbios capítulo 10 e o verso de número 17 nos diz assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão, ele erra. Então, que palavra gloriosa! O caminho da vida é daquele que guarda a correção. Então, uma pessoa que não ouve a correção, ele não tem o que guardar. Como que ele vai alcançar o caminho da vida? Mas o que abandona a repreensão erra. Então, não erreis. A Bíblia diz: não erreis, não erreis, porque quem erra, aleluia, ele não faz a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aceite a correção, ouve, aleluia, a correção, guarde a correção do Senhor, para que você venha encontrar o caminho da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler também no capítulo 12 de Provérbios, o verso de número 1, que diz assim a palavra do nosso Deus: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Olha só que palavra gloriosa! O que ama a correção, ama o conhecimento. Então as pessoas que querem adquirir conhecimento, quem é sábio, ele precisa amar a correção, aleluia. Mas o que aborrece a repreensão,
ele é um bruto. Então o bruto, ele realmente não agrada a Deus de maneira nenhuma. Vamos ler outra passagem bíblica no capítulo 13. No capítulo 13, o verso de número 1, que diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então a correção, a repreensão, na verdade, ela é para aqueles que gostam, aqueles que amam andar no Espírito, porque os escarnecedores, na verdade, os escarnecedores que diz que serve a Deus, eles não querem ouvir correção, não querem ouvir repreensão, mas somente aquilo que agrada a ele, a bajulação. De maneira nenhuma, isso não pode trazer muito benefício para a pessoa, de maneira nenhuma. Então a palavra de Deus, ela é aquela que nos ensina, aquela que nos corrige, aquela que nos exorta. No capítulo 15 também de Provérbios, e no verso de número 5, olha o que está escrito: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Que palavra gloriosa! O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. São conselhos maravilhosos, aleluia, para os filhos, para os jovens, para o servo e para a serva de Deus. No mesmo capítulo de Provérbios e também no verso de número 10, diz assim a palavra de Deus: correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Agora ficou mais estreito ainda: aquele que aborrece a correção morrerá. Então quem não gosta de correção, não gosta de ser corrigido, de ser disciplinado, ele não tem vida não. Ele não vai ter a vida eterna, ele não vai fazer a sua morada no meio dos sábios de maneira nenhuma. Temos também ainda uma passagem bíblica muito gloriosa, são 2 versículos, aqui mesmo neste capítulo 15 e no verso de número 31 e do verso 32, que diz assim, verso 31 do capítulo 15 de Provérbios, que diz assim: os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Capítulo 15, o verso 31 e 32 do livro de Provérbios: os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Quer dizer, vai ser aquele povo que um dia vai morar no céu. Ele precisa, se ele tem ouvidos para escutar a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. Mas o que rejeita a correção menospreza a sua alma. Então aquele que quer engordar sua alma, aquele que quer ser sábio, ele não pode de maneira nenhuma rejeitar a correção que vem não do homem, mas vem de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Também vamos fazer uma leitura bíblica no capítulo 27 de Provérbios, bastante importante também. Capítulo 27, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo de número 6. Você pode acompanhar conosco. Capítulo 27 de Provérbios e o versículo número 5 e o número 6. Um ensino maravilhoso, né? Eu creio que todos estão gostando de ouvir a palavra, o ensino, porque essa palavra ela é mais doce do que o mel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Versículo 5 do capítulo 27 de Provérbios diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Versículo 6: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Então essa é uma verdade. Existe um ditado no mundo que diz que a verdade dói, e é isso mesmo. Na hora, a princípio, como nós fizemos leitura aqui do texto em Hebreus, a princípio a correção, a disciplina, a repreensão, ela não agrada muito não, mas depois ela vem a trazer um benefício muito grande, ela vem a trazer um fruto pacífico naqueles exercitados por ela. Então o conselho de Deus é melhor a repreensão aberta. Então o que a pessoa tem que falar, a Bíblia diz: falai a verdade um para com o outro. Então se qualquer pessoa se vê um ou outro tropeçando, praticando o erro, o pecado,
ela precisa ser repreendida, ela precisa ser abertamente ser corrigida com sabedoria, claro, porque aquelas pessoas que vê as outras no erro e não chama atenção, não corrige, não exorta, não disciplina, essa pessoa na verdade é um amor fingido, é um amor falso. O amor verdadeiramente de uma pessoa para com a outra, para com o seu próximo, de um irmão para com outro irmão, é daquele que repreende abertamente, aleluia, para que ele possa ser bem sucedido, para que ele possa se arrepender, para que ele possa novamente voltar aos caminhos retos, direitos, vereda direita na presença do Senhor. Vamos ler mais um versículo só em Provérbios aqui, no capítulo 28, esse é um versículo chave aqui da mensagem, capítulo 28 e o verso de número 23, preste bastante atenção nesta palavra, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 28 e o verso 23 diz assim: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Que palavra gloriosa! Então nós vemos aqui que Deus, ele valoriza, Deus, ele recomenda que o homem que corrige, o homem que repreende, ele tem muito mais valor, é muito mais prazeroso para Deus ao homem que corrige do que aquele que fica lisonjeando, que fica agradando, principalmente muitas das vezes por interesse. Hoje as mensagens, as palavras, muitas das vezes são pregadas nas igrejas para as pessoas, muitas das vezes são com lisonjas, com interesses, às vezes visando fins lucrativos, visando dinheiro e outras coisas mais, aleluia, e muitas das vezes o ministro da palavra, quem sabe o pastor, o dirigente da igreja, ele não prega a correção, a repreensão, porque muitas das vezes tem medo que a pessoa não volte na igreja, que a pessoa não dê mais o seu dízimo, a sua oferta, e isso não agrada a Deus, porque com Deus as coisas têm que ser faladas a verdade, o que está na Bíblia precisa ser falado, porque se a pessoa for de Deus, ela vai amar a palavra de Deus, ela vai amar a correção, e ela vai dar glória a Deus e ser bem-aventurada. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Então nós vemos esse ensinamento glorioso, maravilhoso da palavra de Deus a respeito correção ou bajulação. O que convém para o homem, para que ele possa ser bem-sucedido nesta vida, para que ele possa alcançar a sua salvação em Cristo Jesus. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas, de até mesmo nações, que foram alcançadas pela correção, pela advertência, pela repreensão de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para a conversão da cidade de Nínive, Deus levantou o profeta Jonas. A princípio ele quis ir por um outro caminho, todos conhecem a palavra, e quando ele foi para Nínive, ele anunciou aquilo que Deus tinha mandado, que dentro de 40 dias Nínive seria destruída, o juízo de Deus seria sobre Nínive. Então veio uma palavra dura, uma palavra de correção, de repreensão, e foi muito glorioso o que aconteceu. Todos acreditaram na mensagem do profeta Jonas, era um profeta de Deus, realmente, falando a verdade para aquele povo, e a Bíblia nos diz que todo o povo, toda a nação, rei, homens e mulheres, crianças, até mesmo animais, jejuaram, se humilharam diante de Deus, se arrependeram, e Deus usou de misericórdia e não destruiu a cidade. Mas por quê? Porque veio uma palavra de correção, de repreensão para aquele povo. Nós vemos também, louvado seja o nome do Senhor, apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, depois do Pentecoste, do batismo com o Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro foi uma correção ali para os judeus, falando da maneira que eles tinham perseguido a Jesus, que eles tinham matado a Jesus, mas aquele Jesus era o Salvador, era o Filho de Deus, e que eles precisavam se arrepender. Quando eles ouviram aquela mensagem de correção, aquela mensagem de repreensão, a Bíblia diz que eles, no capítulo 2 ali de Atos dos Apóstolos, diz que eles se compungiram no seu coração, e todos quebrantados ali perguntaram para o apóstolo Pedro: o que nós devemos fazer então?
se compungiram no seu coração. E a palavra para eles foi: arrependei-vos e convertei-vos, para que possa ser salvo, para que possa receber o dom do Espírito Santo. Quando nós vemos também a conversão de Paulo, quando nós vemos a sua conversão, nós vemos que ele foi repreendido pelo Senhor. Quando o Senhor apareceu, quando ele estava a caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus se manifestou em glória, a sua face resplandecente como o sol, na sua força resplandece, trouxe uma mensagem ali poderosa e disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele estava perseguindo, ele foi repreendido pelo Senhor, e o Senhor disse para ele: olha, dura para ti recalcitar contra os teus agrilhões. Paulo, dura para ti carregar este fardo de pecado tão grande, essa vida pecaminosa. Você precisa mudar, você precisa se converter, aleluia, para as boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes pessoas, aleluia, até mesmo na época dos reis, não queria ser corrigido, não queria que os profetas falassem a verdade, palavras de correção, palavras de repreensão. Nós aqui podemos citar como exemplo, na época do rei Acabe. O rei Acabe, ele queria sair à guerra, estava ali consultando ali os profetas para que ele seria bem sucedido, para que ele ganharia. Aleluia. Mas como ele estava debaixo da desobediência, como ele estava debaixo do pecado, aleluia, juntamente ali com o rei Josafá, a Bíblia nos diz ali que Acabe, ele queria ouvir palavras de agrado, que ele ia sair para a guerra, ia dar tudo certo, eles iam vencer, não ia acontecer nada. Mas por causa da correção de Deus, Deus levantou um profeta chamado Micaías para trazer uma palavra de juízo, para trazer uma palavra de correção. E quando foram chamar esse profeta, a Bíblia nos diz que Acabe, ele não queria ouvir esse profeta. Por quê? Porque diz que sempre falava mal dele, porque nunca falava bem dele. Por quê? Porque quando a pessoa está no erro, quando a pessoa está no pecado, Deus, ele levanta pessoas, Deus, ele levanta profetas para corrigir, para repreender, não para passar a mão na cabeça, não para ficar de agrado, de lisonja, porque isso não vai adiantar nada. Mas o homem, quando ele está no erro, a nação quando está no erro, a pessoa quando está no erro, precisa ouvir palavra de correção, palavra de repreensão, precisa ser disciplinado. Nós estamos vivendo um tempo difícil, trabalhosos, que hoje ninguém quer disciplina na igreja mais, ninguém quer ser disciplinado, ninguém quer ser corrigido, e por isso que o pecado muitas das vezes tem se alastrado muito grande no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Mas eu creio que nesses últimos dias Deus está levantando homens e mulheres com autoridade de Deus na sua vida, para trazer mensagem verdadeira, para trazer mensagem ungida pelo Espírito Santo, na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, para que o povo ainda, aleluia, possa ser tratado, que a igreja, aleluia, que almeja o arrebatamento, que almeja ver a Jesus, subir no arrebatamento, possa se consertar, possa, aleluia, se santificar diante de Deus através da mensagem poderosa, a mensagem de arrependimento, a mensagem de conversão, aleluia, para que possa haver a purificação dos pecados, para que Deus ainda possa usar de misericórdia com o seu povo nesses últimos dias, para que possamos alcançar tão grande salvação que o nosso Deus tem preparado para nós. Mas para isso temos que aceitar a palavra como ela é, temos que aceitar a correção de Deus, temos que aceitar a disciplina, porque há muitos anos atrás, quando a igreja era mais corrigida, a igreja era disciplinada, havia ordem, havia temor, as pessoas dificilmente brincavam com o pecado, mas hoje, por falta de correção, muitos estão brincando com o pecado, muitos poderão perder a sua salvação. Mas quando a Bíblia vem, a profecia de Deus verdadeira, a Bíblia diz: onde não há profecia bíblica, onde não há mandamento, onde não há lei, o povo se corrompe, aleluia. Mas quando há palavra genuína, palavra da verdade, louvado seja o nome do Senhor, o povo, aleluia, ele se converte verdadeiramente e faz a vontade de Deus. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, ouvinte do nosso canal, que está ouvindo esta mensagem.
é uma mensagem que muitas pessoas às vezes não gostam de ouvir, mas é uma mensagem necessária para nossas vidas. Você que ouviu, eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma, que agora através dessa mensagem, você vai andar no temor e no tremor de Deus. Porque, para encerrar, o versículo diz lá em Eclesiastes, de tudo que nós temos ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque seja bom, seja mal, Deus trará a juízo todas as coisas, até mesmo aquilo que está encoberto. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu coração, a sua trajetória espiritual, que você possa ser bem sucedido, aleluia, que você possa alcançar o céu de glória. Que Deus abençoe, que esta mensagem possa ter achado guarida no seu coração, aleluia, e o nome do Senhor seja glorificado. Fique na paz do Senhor, até a próxima oportunidade. Amém.